interessante que a gente veja que o corpo da gente é uma máquina perfeita, né? A gente começa a gerar problemas nela quando a gente deixa de ter hábitos saudáveis. A gente tem que falar de uma coisa muito interessante, que a gente vai pegar o impacto disso mais pra frente. Eu não sei nem se eu serei médica nesse momento ainda, mas de a gente ver esses jovens que não estão tendo relações pessoais, é só pela tela, que não estão praticando exercício físico, que não vão se expor ao sol, que tem uma alimentação industrializada, que os seus hormônios estão ficando baixos, e que se a gente não entender que tem que ter uma visão para isso, nós teremos adultos jovens já com quadros demenciais, quadros de demência de Alzheimer. Nossa, que loucura. Então, para a gente imaginar que mudança de hábito ou hábitos diferentes do que a gente está acostumado, então essa dependência digital da tela vai fazer com que a gente tenha uma população mais jovem de dementes. Com certeza. E de depressivos, e não é à toa que a gente está vendo aumentar a incidência de suicídio entre adolescentes. Então, para mostrar que isso também tem a ver com horas de sono, exposição à tela, né? Para a alimentação errada, como isso muda, inclusive no adolescente e no jovem, que teoricamente o corpo está funcionando de maneira ideal e correta. Perfeito. Né? Então, nós vamos pegar uma geração com problemas psíquicos que a gente não sabe nem quais serão. Os idosos estão apresentando isso também, porque não tiver. É uma outra problemática que passa também por uma conversa assim como a gente está tendo. Porque muitas vezes não é uma conversa técnica, mas a gente está explicando como a coisa se deflagra. Certo. Né? Então a gente vai ter aí uma quantidade muito grande de pacientes também demenciados, porque a população brasileira está muito obesa. E está em sobrepeso também. E aí vamos colocar aí que são as pessoas notificadas, que compram medicamentos, que estão utilizando medicamentos que são da rede pública. E os subnotificados? Então, o sobrepeso é quando você tem um percentual de gordura acima de 24, 25. Acima disso é obesidade. 2030 é daqui a pouco. A expectativa de quem trabalha com isso, com estatística, é de que em 2030, que é daqui a 5 anos, 51% da população será de obesos no Brasil. Nossa, mas com tanta academia, com tanta coisa que vai para academia, faz exercício, assim mesmo? Olha, outro dia fui dar uma entrevista no podcast e a pessoa falou para mim assim: você já reparou que as meninas hoje em dia, elas não se preocupam muito com o corpo? Se for reparar, eu comecei a prestar atenção nisso, eu fui à praia ontem e comecei a prestar atenção nisso. Realmente, essa adolescência agora, a galera de 15 a 18 anos, elas são muito mais preocupadas com a pele, com a maquiagem, com o cabelo, ou vamos observar os tutoriais. Certo, mas menos preocupados com a aparência física, o corpo. Certo. Talvez porque como a comunicação chega muito por tela e eu não preciso ficar de corpo inteiro, talvez a preocupação seja mais o que aparece. Por isso que fala que antigamente as mulheres tinham curva. E hoje elas não têm mais. É isso. É uma curva de gordura enorme, visceral, né? Elas não têm curvas, é isso mesmo. E aí vem o linfedema, que antigamente pra gente era só uma mulher que estava muito inflamada, com tudo desequilibrado, precisando mudar seus hábitos de vida, tem linfedema. Mas beleza, vamos lá. Linfedema, alterações metabólicas, gordura visceral abdominal, e aí ficam cheios de acne. E aí não é à toa que você vê muitas meninas hoje com ovário policístico, com resistência insulínica, pré-diabéticas. Quer dizer, muito mais doentes, né? Muito mais doentes. Muito mais doentes. A gente tendo muito mais acesso às academias, à suplementação, né, à informação, e uma população que está ficando mais doente. É preciso que a gente entenda isso e comece a conversar sobre esse assunto. É muito importante, né? Porque eu acho que as pessoas acham que foi academia está dever cumprido. E o quanto de número de horas, né? Para você dizer que faz exercício físico, você tem que fazer, em média, 40 minutos por 5 vezes na semana, no mínimo. Né? Se eu fizer abaixo disso, eu estou fazendo atividade física. É melhor do que não fazer nada. Mas eu estou fazendo atividade física e não exercício físico.
Ficou parecendo também que só musculação tem indicação hoje. Um exercício aeróbico também é muito bom. Oxigênio no cérebro, parte cardiovascular, da quantidade de resistência que eu tenho, de subir ou descer uma escada, de dançar, isso depende da minha capacidade cardiovascular. Então, sim, o exercício aeróbico é importante. O que a gente fala é que o exercício de resistência, exercício de musculação, faz com que você tenha um estímulo na memória. Então, o ideal é que eu faça os dois movimentos, o exercício aeróbico e o exercício de resistência. Deixa eu perguntar uma coisa. Falando dos jovens, hoje a gente também escuta demais que eles tomam... Energético? Não, energético não. O Viagra, parecido com o Viagra, hoje tem vários, né? Que eles tomam demais. Eu entendo que seja porque para eles, hoje, ter muitas vezes a relação sexual é isso que faz eles serem homens. Não há qualidade, o conhecimento para tornar homens e mulheres felizes. Perfeito. Uma coisa é o sexo, outra coisa é o amor com sexo, sexo com amor, isso, né? Perfeito. Quando eu tenho, e hoje a gente vê, uma oferta muito grande, porque você tem essa coisa dos aplicativos, sim, né? E você faz com que o garoto, o homem jovem, ache que o importante é ter performance. Sim. Né? Então a performance boa é quando eu tenho uma série de múltiplas parceiras e tenho uma performance muito aquém o normal. Só que tem um impacto disso, que é o jovem achar que ele só vai ter alta performance se ele utilizar esse tipo de medicamento. Porque isso acho que já está neles, né? Isso aí tem que se analisar o seguinte, será que, porque aí a gente tem muitas pessoas técnicas, muito mais do que eu que falo sobre isso, será que não tem, quando ele não está bem de cabeça, mesmo utilizando a medicação, não tem a performance que deveria, então ele tem que usar todas as vezes que ele tem relação sexual, ele tem que usar a medicação, vira uma muleta, mesmo certo, que ele não tenha necessidade de usá-la. Certo. Mas já tem um outro grupo dizendo o seguinte, bom, mas se essa pessoa que não tem necessidade e toda hora fica se expondo à medicação, só consegue ter a relação sexual com a medicação, depois de um certo tempo, não só psicologicamente, mas fisiologicamente, ele só consegue ter a performance com a medicação. Mas a medicação, por exemplo, a tadalafila, a tadalafila pode ser usada em mulheres na menopausa e idosas que tem infecção urinária de repetição, que muitas vezes, quando a gente vai investigar melhor, não é infecção urinária de repetição. É a mucosa da vagina dessa mulher que entrou na menopausa, não teve nenhuma reposição, fica tão fina que só o hábito e o momento de eu secar ou lavar, arde. E nós aprendemos desde bem novas que quando tem ardência ao urinar, nós temos infecção urinária. É verdade. E aí a gente fica vendo vários pacientes idosas sendo tratadas para infecção urinária sem ter infecção urinária. Muitas vezes você colocando tadalafila, por exemplo, que chega mais sangue e a mucosa fica um pouco mais espessa, melhora o sintoma. Olha que beleza. Então eu posso usar em idosa. Eu posso usar numa mulher pré-menopausa, que está ficando com linfedema, é legal, que melhora a circulação, que a gente está vendo que ela está toda inchada, inflamada, as pernas às vezes muito avermelhadas, mais quentes. A gente pode usar a tadalafila, porque você vai ter um efeito agregado muitas vezes, dessa mulher que precisa de ter um sangue em maior quantidade chegando na vagina para eu ter uma sensibilidade maior e ter mais tesão, por exemplo, na mulher mais idosa, na mulher que tem problema circulatório, que tem alteração na libido. Então a gente pode lançar a mão da tadalafila. Na mulher a gente usa 2,5 gramas, no homem tem a de 5 que usa diário. Você pode usar a tadalafila sob demanda, quer dizer, o homem pode usar todo dia, e quando ele quer ter uma performance melhor, ele usar sob demanda. Isso a gente vê muito em homens de acima de 50 anos, 60 anos, lançando mão da medicação. Mas tudo tem que ser feito com prescrição médica, né? Eu não sei se foi real ou não, eu estava vindo para cá, estava olhando no Instagram, um homem mais velho, 60 a mais, que foi ter uma relação sexual com a amante, e ele teve um infarto e morreu no motel.
E ela dizendo que ele fez uso dessas medicações, né? Então, um paciente, para ele lançar a mão dessa medicação, apesar de não ser receita controlada, saber se ele é um cardiopata, se ele não é um diabético que está todo inflamado, entupido, saber se ele pode usar ou não a medicação, né? É verdade, né? Então tem que ser feito com critérios. Porque foi o que eu falei, por que a gente lançou mão, foi legal você falar do Tadalafila logo depois da coisa cardiovascular que a gente conversou. Porque se meu paciente que usou Tadalafila não tem um bom coração, não tem uma capacidade cardiovascular, fôlego, para pegar uma mulher de 30 anos, ele tendo 60, vai ter problema. Então, esse homem de 60 anos, sem nenhum problema que ele se relacionando com uma mulher mais jovem, mas ele tem que saber se ele tem condicionamento cardiovascular para suportar X horas de relação sexual. Perfeito. Isso tem que ser avaliado. E normalmente não é, né? A maioria dos casos não é. É porque o cérebro da gente é um negócio muito interessante. Muitas vezes a gente acha que está conseguindo fazer determinadas coisas, mas efetivamente não estamos mais. Né? O que eu fazia quando eu tinha 30, eu não faço aos 53. Sim, né? Então, sim. para o homem, a performance que ele tinha, sei lá, 10 anos, ele acha que se tomar a Tadalafila vira a mesma performance. Mas ele não faz um exercício físico, ele é um sedentário, ele ingere muita bebida alcoólica. Pode ter algum problema. Alguma doença que contraindique a medicação. E a coisa flui como se fosse agora uma normalidade, uma coisa natural, né? Como se fosse tomar uma vitaminazinha C. Eu entendo que deveria ter um controle maior sobre algumas medicações, assim. Tadalafila é não só os vasodilatadores para disfunção erétil. Anti-inflamatório, eu acho que tinha que ter um controle muito maior, por conta da incidência absurda de pessoas em diálise no Brasil pelo uso indiscriminado de anti-inflamatório. Olha. As canetas também eu acho que deveriam ter um controle melhor, porque não é para ser usada de forma indiscriminada, é uma dosagem para cada paciente. A gente estuda para prescrever as canetas. Então eu não posso pegar uma caneta e achar que a minha amiga melhorou com tantos miligramas que eu vou melhorar da mesma forma. Né? As canetas fazem com que você perca massa muscular. Então, se eu tenho meu paciente obeso, sarcopênico, ou seja, ele é obeso, tem gordura visceral, mas não tem musculatura, muitas vezes eu tenho que lançar a mão de uma medicação para ele emagrecer e ganhar musculatura fazendo exercício físico, para num segundo momento eu fazer a injeção. A gente vai colocar aí, analisar custo-benefício. A coisa não é simples assim, de comprar não. E eu vou tomar a injeção, né? Os critérios são alteração de insulina. Olha, as medicações de caneta, uma já tem a liberação para diabetes só. Nós agora vamos ter para obesidade. Então, a indicação é para emagrecimento, para diabetes, né? Que a gente está usando para emagrecimento. Então, agora vai ter a indicação em bula para emagrecimento. Porque na realidade hoje ela é para diabetes, né? Ela foi aceita pela Anvisa para diabetes. Né? Tá. Mas agora vai vir porque a gente entende o mundo que a obesidade é uma doença. Não é isso? Então se trata a obesidade, é uma medicação que vai tratar uma doença. Sim. E você consegue tirar muitos pacientes que já tinham indicação de cirurgia bariátrica com essa medicação. Então é uma medicação muito potente e importante dentro da medicina. No meu entendimento, tão importante quanto os anticoagulantes novos, né, quanto as medicações que a gente tem para insuficiência cardíaca, quanto as medicações mais recentes que tratam o rim, que nós não tínhamos até pouco tempo. Nós já temos drogas efetivas que tratam o rim. Então, mas as canetas vêm com várias indicações. Aí vocês vão ver assim, isso para chamar manchete, né, mídia. Caneta Ozempic trata e previne contra a demência de Alzheimer. Eu já vi isso. Não é assim. Não é isso. É que as injeções, as canetas diminuem a inflamação na parede do vaso. E menos inflamação na parede do vaso, menos chance de demência, menos chance de depressão, menos chance de doença cardiovascular. Né? Então a gente faz a ligação direta? Não pode fazer a ligação direta. Certo. A gente pode dizer sim que o fato de eu emagrecer, perder gordura visceral e desinflamar contribui para que eu não desenvolva um quadro demencial.
Melhor colocando dessa forma. Perfeito. Que as pessoas fazem muita confusão, vamos dizer assim, né? Porque escutam, ouve, ouviu alguém falar e sai por aí. E os problemas que vêm são adquiridos depois disso. Um obeso mórbido, a gente está falando de uma doença. Vamos falar do sobrepeso e das pessoas que têm insulina alta, que precisam de um emagrecimento para talvez tirar medicamento da pressão ou tirar medicamento da diabetes. Insulina alta? A resistência insulínica ocorre antes da minha glicose começar a aumentar. Então, o que é isso? A insulina serve, é um hormônio que pega açúcar, carboidrato em forma de energia e faz com que a gente utilize da melhor forma correta dentro da célula. Sim. Então, passou açúcar e carboidrato no meu sangue, está em excesso, a insulina pega e vai levar lá para dentro da célula, usar como energia, a célula vai funcionar de maneira correta. Quando eu estou em sobrepeso ou quando eu sou obeso, a minha célula, aonde a insulina deveria acoplar, é como se fosse uma chave e uma fechadura. A insulina é a fechadura e açúcar e carboidrato são a chave. Então, uma coisa encaixa na outra, encaixou, a célula de insulina vai liberar toda aquela forma de energia para a célula fazer o seu funcionamento e desliga, desacopla. Quando eu estou fora do peso, a minha insulina não acopla aos carboidratos e aos açúcares. Não encaixa. Porque a minha insulina está gordolhota, está gorducha. A célula está gorda, perdeu o encaixe. E isso é resistência insulínica. Então, quanto mais açúcar e carboidrato na corrente sanguínea, mais o cérebro entende que precisa de insulina, mais insulina é liberado na corrente sanguínea. Só que ela é liberada, mas não tem reconhecimento, não tem encaixe, portanto vai continuar sobrando açúcar e massa. Nossa. Até que eu chegue numa exaustão na minha produção de insulina e eu fico diabético. Então, uma síndrome metabólica, uma das situações é aumento de colesterol, de triglicerídeo, de açúcares, de insulina, isso é uma síndrome metabólica. Desde quando precisa ser visto essa propensão, pode dizer assim, de que idade que a gente acha que deve... Eu te diria que a partir da adolescência, né? Porque como eu faço clínica médica e geriatria, eu te diria a partir de 12 anos, né? Se a gente está imaginando que são sedentários, que a alimentação é fast food e tal, acho que vale a pena uma investigação desde aí. Quer dizer, não é questão de idade, é questão de hábito mesmo. De hábito, né? De hábitos. E hoje deve ser muito ruim mesmo, né? Outra coisa, deixa eu lhe perguntar uma coisa. As crianças que têm qualquer tipo de doenças congênitas, elas, vamos dizer, elas desenvolvem as mesmas coisas no corpo, no organismo, que eu estou falando, do que aqueles jovens ou aquelas crianças naquela mesma idade? Olha, isso é uma coisa que está se estudando recentemente, né? Mas eu tenho pacientes com síndrome de Down que hoje já estão idosos. Eu tenho um de 60, já tive um de 80, agora tenho um de 60, 63, eu tive um de 80, que é raríssimo. Ele teve um quadro demencial. Frontotemporal, não tinha tratamento. Mas eu vejo que é um comportamento, muitas vezes, uma tendência maior a sobrepeso, né? Uma alteração de insulina e uma alteração na produção de amilase e lipase, que são enzimas produzidas pelo pâncreas, que a gente investiga e não sabe por quê. Então, são coisas que a gente está estudando porque eles estão envelhecendo, né? Em relação ao autismo, já tem estudos falando que tem uma tendência maior à obesidade, acúmulo de células de gordura, tem uma deficiência no T3, que é um hormônio importantíssimo da tireoide, mas isso é muito recente, então, precisa de muito estudo ainda, porque a gente não sabe nem as causas, né, do autismo. Aliás, a gente não sabe quase causa nenhuma das doenças neuropsiquiátricas, neuroendócrinas, a gente ainda não domina isso. Por isso que é cada vez mais importante a associação desse conhecimento técnico com a neurociência. Sim, deve ser maravilhoso. Porque a neurociência, ela vai contextualizar o que o sentimento fisicamente ou bioquimicamente gera. Né? E porque você tem uma maneira de pensar desta forma e não desta outra forma. Olha, eu vou contar uma coisa que eu prestei atenção tem umas 2 semanas. Eu disse no carnaval que eu tinha terminado, mas a gente voltou.
E a gente estava conversando, e aí o que eu estava conversando com o meu namorado, que eu estava prestando atenção? Como a relação das pessoas passa por coisas muito mais de ter coisas da relação entre pessoas do que ser. Sim. Então esse fato faz com que você tenha uma gama de pessoas que nunca conseguem chegar na felicidade. Certo. Né? Porque a felicidade são momentos e estados de espírito. Só que a mídia, as redes sociais fizeram com que a gente entendesse que o que tá lá, que na maioria das vezes não é aquilo, né? É uma imagem que a gente está vendo, a gente não está acompanhando o cotidiano, faz com que a gente ache que o comportamento é X ou Z. E nós, no mesmo final de semana que a gente se encontrou, eu fui num supermercado que tinha uma pessoa que estava fazendo demonstração de um tipo lá de alimento, e eu fui e comprei. No mesmo dia, no final de semana, ele chegou na minha casa e falou assim: olha só, eu comprei isso aqui pra você porque me deu vontade de comer uma massa com ragu. Olha como nós estamos em sintonia. Eu falei, nada disso. Provavelmente você está vendo a mesma coisa que eu no supermercado, que vende a mesma marca para vários. Botaram uma moça fazendo a divulgação da linguiça pra gente fazer o ragu. E aí você e eu no Recreio, você e Ipanema, tivemos a mesma ideia. Mas quem faz isso? O marketing. E quem estuda isso? A neurociência. Se eu estou conversando com vocês, aí ele me contou de uma pessoa, um estudioso, um cientista, que fez uma aposta, dizendo o seguinte: pegou um milionário muito hábil nas negociações, muito inteligente, e combinou dizendo o seguinte: você quer ver que eu vou fazer ele escolher o meu número? O número que eu tô com ele na cabeça? É possível. O cara é um excelente executivo, ele não vai pela cabeça de ninguém. Tá bom, vamos fazer um teste. Então, toda vez que passava uma conversa, uma pessoa passava atrás do empresário com uma plaquinha, 33. Aí ele olhava a televisão, 33. Aí apareceu uma coisa, ele falou, porque a fulaninha tinha 33 anos. E ele ficou repetindo ao longo de 24 horas, e a pessoa visualizando esse empresário, o número 33. No dia seguinte, foi feita a pergunta, me dá um número. 33. Isso é o quê? Neurociência. Certo. Então você consegue tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Depende do que eu queira incutir na sua cabeça. Perfeito. Isso é neurociência. Perfeito. Se eu quiser pegar uma população e deixar ela inerte, eu vou fazer de uma forma que eu consigo, através da neurociência, fazer com que vocês tenham medo. Certo. Pronto. Paralisei. Isso aí. E a neurociência é uma coisa que está se desenvolvendo muito com a inteligência artificial. Certo. E aí a gente vai ter que falar o tempo todo agora de neurociência e da inteligência artificial, que já está na nossa vida, querendo ou não. Perfeito. Já está aqui. Já está. O que ela vai fazer com a nossa vida, eu acho que nós é que devemos determinar isso. Sim. Antes que a gente não tenha mais tempo. Exatamente. Né? Tem que ter mudança de costume, de regras, né? Da ética, para que a gente não perca o controle das máquinas. A gente vai ser mais um robô deles. Né? A gente tem que ter o controle sobre as máquinas. Isso aí. É a capacidade interpretativa que nós temos, a capacidade dos nossos sentimentos. Que são muito importantes. Que são fundamentais. Né? Então a gente olha que interessante, a gente volta para o que sempre se fala nos primórdios. Comece a prestar atenção mais nos seus sentimentos. Comece a prestar atenção mais nas suas atitudes. Comece a prestar atenção mais nos seus relacionamentos interfamiliares. A gente volta e vai repetindo a mesma coisa. Por repetição, né? E assim, a população nunca teve tão doente, né? Nunca. Nunca eu vi tudo que está acontecendo, as pessoas como elas são. Né? Porque eu cresci num outro ambiente, né? Com outros valores que nos davam muito mais felicidade do que hoje. Hoje, você dá felicidade a um jovem, nossa, ele precisa de muita coisa para se sentir feliz. Eu também estava conversando isso ontem. Na minha geração só tinha uma televisão em casa, só tinha 4 canais na televisão, né, e um filme na sessão da tarde, olha, vamos lá. Todo mundo ia brincar na rua, a gente inventava os brinquedos, quem tinha dinheiro para alguns tinha, mas outros também não tinham, e tudo certo. Hoje não, tudo deixa o filho da gente entediado,
chateado, deprimido, não pode constranger, não pode negar. E aí a gente está criando uma geração sem resiliência, sem capacidade adaptativa, né, sem capacidade de seguir regras. Né? E como é que você vive em sociedade sem regras? Não tem como. Impossível, impossível. Não existe possibilidade. É uma anarquia. É total. Né? Então, nós temos que pensar nisso também. Porque quantos pais e quantos idosos também não estão ficando patológicos e doentes por conta de seus jovens? Sim, muitos. Eu imagino que seja uma quantidade absurda. Porque, mais uma vez, eu repetindo, tem coisas que a gente vê, escuta, vê na internet. Que a gente fala, não é possível que isso esteja acontecendo. E a gente tá deixando no Brasil chegar isso como se fosse uma normalidade, né? A gente teve uma manchete, isso tem uns 2 meses, internacional, que o adolescente matou a mãe. Daí foram perguntar por que ele tinha feito isso. Porque ela me proibiu de jogar. Ela tirou meu joguinho. Eu acho que depois de uma notícia dessa, deveria ter sido discutido isso aqui no Brasil exaustivamente. Com certeza. Né? Porque a gente tem casos já então, que eles menos fazem. Emblemáticos de uma situação dessa. Já teve um filme, né? Matou os pais e foi pro cinema. Parece um absurdo, mas é real. É isso aí. É real. É real. E toda hora a pessoa escuta, vê, olha no celular, tá toda hora tendo casos como esse. É isso. Né? E a gente fica realmente num momento de... Para onde que a gente vai, né, doutora? Porque... por isso a ideia de fazer o resgate dos sentimentos. Eu acho que o antídoto maior é a gente voltar lá para os primórdios. Se você... Isso não tem cunho religioso, não, tá? Eu sou católica, mas se a gente pegar a Bíblia, que é um livro incrível, até para ateus, a gente vai ter ali tudo o que a gente precisa para a gente conviver em sociedade. Se a gente seguir os 10 mandamentos, que é difícil a gente seguir 10... Não é isso? Pelo menos os 10. Mas a gente conseguir seguir a metade e o resto a gente tentar chegar lá, a gente vai viver muito bem em sociedade. Estaria ótimo. São só 10 itens. Olha só, ontem, eu também estava comentando hoje, que ontem à tarde eu vejo muito YouTube, eu procuro muito e eu estava querendo saber a história da faixa de Gaza. Todo mundo fala faixa de Gaza, daqui, é dali, é dono desse, dono daquele. Aí eu fui ver a história. Gente, se as pessoas parassem, né, cada um dentro daquilo que... e fossem aprender por que as coisas acontecem e começassem a ver o que era, o que foi, para quem foi, e daqui até chegar aqui... Nossa, a gente teria uma compreensão. Você está falando da Bíblia, eu estou me lembrando disso. É isso, né? Porque é história. É história. É história. Todos nós escrevemos uma história, né? E sabe o que eu me questiono muito? É quando eu queria saber de história, eu tinha que ir atrás de enciclopédias. Ou nós íamos para a biblioteca, era um trabalho hercúlico isso. Hoje nós temos no dedo, no touch... segundos, se for inteligência artificial, então mais ainda, compilado e resumido, se você souber utilizá-la bem. E nunca a população do mundo esteve tão doente do psique, com tanta informação e com tanta pouca possibilidade de ser humano. Isso na Europa está se pedindo para que se tenha uma quantidade de suprimentos em casa, de lanterna, de comida por 3 dias. Ou seja, já está se pensando que pode ser que tenha uma mudança na ordem mundial. Sim. Ora, meu Deus, nos dias de hoje, a gente teve o exemplo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, Iraque. A gente precisa de mais exemplo. O que mais a gente precisa ver? Que mais a gente precisa ver? Eu não sei mais o que a gente precisa ver para que a gente ache que não seja normal, para que o cérebro entenda que isso não é mais normalidade. Eu acho que está tendo a gente precisando reeducar o nosso cérebro para que ele diga, não, isso é um absurdo. Isso não é aceitável. Né? Porque nós estamos partindo por um cérebro que está aceitando qualquer coisa. Isso, aceitando qualquer coisa. E eu acho que até para vocês, médicos, isso deve causar uma sensação muito ruim. Porque
Cada hora você tem um diagnóstico de uma determinada coisa que está acontecendo por isso, por isso, por isso, por isso. Mas com esse caos que está o planeta, vai chegar um momento que só vai ter que ir para a roleta. É isso, porque olha lá, você não vai ver o canal aberto aqui, porque você não quer ver a violência do Rio. Ó, ok. Mas aí você vai para um canal fechado, que vai ter violência do resto do mundo. Né? Aí você senta e você assiste meia hora de televisão aberta ou meia hora de televisão fechada. E você tem meia hora de desgraça, acabou o seu dia. Se ao longo do dia você já teve um momento de estresse, você já se inflamou e já ganhou... ganhou não, perdeu tempo de vida, porque você assistiu desgraça meia hora. Sim. Eu tava vendo quando teve esse cessar-fogos lá, que você falou de Gaza, teve cessar-fogo e algumas pessoas foram libertas, né? Alguns reféns. E eu tava com meu namorado novamente e eu chorei. E aí ele disse, ué, mas por que você tá chorando? Eu falei, eu tô chorando porque isso é o fim da humanidade. Isso aqui é abaixo da capacidade de ser humano. E isso me toca, porque apesar de eu não estar vivendo lá, mostra como o ser humano é capaz de chegar numa situação dessa. A gente tem que ter a capacidade ainda de empatia pelo outro, da gente sofrer com sofrimento alheio. Com certeza. Mas tem que também saber fazer um filtro, né? Qual é esse filtro? Canal do YouTube, não assistir mais televisão, nem televisão fechada, nem televisão aberta. Eu tenho muitos pacientes meus que estão fazendo essa migração aí. Disseram, olha, eu agora só assisto podcast, canal do YouTube, informações... Porque aí eu vou procurar o que eu quero e vou ver o que eu quero. Eu ontem queria saber a história de Gaza, queria saber como tudo foi. Eu peguei, coloquei e aprendi. É isso. Eu acho que é isso que está precisando. Ontem a minha filha, eu estava com a minha filha, conversando com ela, e de repente ela parou e falou, mãe... eu ia te contar isso, mas me esqueci. Você sabe que agora a nova moda vai ser mulher de bigode e fazer covinha? Eu falei, acredito. Que o absurdo é o que está comandando. Você faz... Como você faz, põe os cílios, as mulheres colocarem bigode. O meu filho tem me ensinado algumas terminologias novas, né? Da pessoa que se veste de um jeito, mas não é uma escolha do gênero, e sim da maneira de se vestir. São muitos códigos novos, né, pra gente também aprender. Lógico. Tem um filme que tá aparecendo agora no canal fechado, né, Netflix, que se chama Adolescência. Eu acho que todos deveriam ver. Eu já vi. Tá? Porque é preciso a gente saber da linguagem que está ocorrendo na internet. Tem um montão de coisa ali eu não sabia. Eu vejo esses filmes para aprender a lidar melhor com meu filho. Verdade. Essa coisa da filmagem, né, de uma menina com vários meninos, isso é uma coisa que tem acontecido de monte. Né? Mas a gente tem que analisar o porquê disso. Como fez a gente chegar nisso? O que fez a gente chegar nisso? É verdade. Né? Porque se eu sei que eu vou fazer um vídeo que pode me expor, por que eu estou fazendo esse vídeo? Exato. Qual é a finalidade? Essa é a interrogação. Qual é a finalidade? Exatamente. Né? Mas isso não tem nada a ver com o que você faz geriatria. Tem tudo a ver. Porque se eu estou falando que a maior incidência de câncer de útero é por HPV... Sim. E não pela reposição hormonal, se eu tiver atitudes promíscuas, ou seja, se eu tiver muitos parceiros sem proteção, eu posso adquirir HPV e desenvolver um câncer de útero. E eu tenho vacina para HPV. Então, para mostrar que tudo que a gente conversa aqui, uma coisa está interligada na outra, querendo ou não, a gente vai chegar lá no final. É a prevenção, são atitudes, são hábitos, são costumes, né? É a ética. A gente vai passar pela mesma coisa. A mesma coisa. Isso. E se eu estou me relacionando com múltiplos parceiros, será que eu estou querendo me relacionar só para o sexo ou eu estou com a minha capacidade de amar, aberta para amar, aberta para procurar um amor, para ser amada e poder amar? Ou não usar e ser usada? Sim, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes na vida. Amar e ser amada. É isso, olha. Tem um filósofo americano que eu escuto muitas coisas que ele diz o seguinte: aonde está a felicidade?
A felicidade está nas relações humanas. Sim. Porque ninguém diz, eu sou infeliz porque eu perdi meu iate. Mas a pessoa é capaz de dizer, eu sou infeliz porque eu fui sozinho e sou só. Eu estou infeliz porque meus filhos não me procuram. Nossa, isso eu sou infeliz porque eu não tenho amor, eu não tenho para quem amar. Então, ninguém vai reclamar porque não tem uma ilha em Angra dos Reis e vai dizer que é infeliz por isso. Com certeza. Está tudo ligado mesmo, né, à natureza humana. É Não humano, porque a doença também deixa todo mundo no mesmo nível. Sim. Né? A doença mostra pra gente que é todo mundo igual. Isso. A morte é outra coisa também. Então a gente passa a vida inteira entendendo, nos mais variadas formas, o nosso organismo e o que a gente aprende, mostrando que nós somos finitos, sim, temos um tempo de vida, precisamos fazer o melhor com esse tempo que a gente pode da nossa vida e na vida das pessoas, e a gente não faz nada. Não faz nada. Então precisa que se converse cada vez mais sobre o que a gente está conversando. Sim. E nós médicos temos que conversar sobre esses assuntos, porque não tem como eu falar sobre depressão se eu não disser como eu tenho um antídoto para esse paciente melhorar. Lógico. Ou senão ele vai achar que só remédio é suficiente, não é. Lógico. Ou simplesmente porque a pessoa leu a bula, entendeu que aquilo ali é um antidepressivo, pega e vai tomar e vai, sabe? É o que você falou, vai tomar o remédio, não vai melhorar nada, porque eu já estou aprendendo algumas coisas. Porque a capacidade do medicamento não é. É simplesmente o que você tem, mas não vai botar mais, né? Porque o remédio da medicina ocidental, ele vai muito mais na consequência, né? Então vai no tratamento do sintoma e não na prevenção. Os biológicos são a classe de medicamentos que a gente também está cada vez ouvindo mais. É outro divisor de águas, que são medicamentos que mexem com a imunidade. Tudo de inflamação tem a ver com imunidade, tá? Então, tudo que a gente diz de inflamação do coração, inflamação para Alzheimer, inflamação articular, tem a mesma origem. Olha que interessante. Tudo passa pela imunidade. Então, os remédios biológicos que tratam osteoporose, artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, são medicamentos que mexem com o sistema imunológico da pessoa, fazendo com que ela melhore a sua doença e seus sintomas. Ainda são medicamentos que tratam de maneira eficaz muitas doenças, mas outras não. E existem medicamentos ainda biológicos que ainda tem muitos efeitos colaterais. Então você coloca na balança novamente, custo-benefício, mas tem tratamentos eficazes através dos biológicos. Então cada vez mais a gente vai escutar falando sobre eles. A medicação que todos no mundo estão esperando, que venha mais barato, que seja liberada pela Anvisa, é um biológico para Alzheimer. Já tem, liberado pelo FDA, uma só, mas o valor é R$270 mil. Então, uma aplicação. Então isso é inviável, né? Mas assim, a evolução da medicina será através da inteligência artificial e dos biológicos. Só para pessoas que possam ter entendido o que é biológico, o que são medicamentos biológicos. Eu vou explicar através da osteoporose. Tá. Na osteoporose quando eu tenho uma perda de estrogênio, né, dos meus hormônios sexuais, tem outros motivos também, mas vamos nos fixar nisso, e eu vou ter uma capacidade de montar o meu osso menor do que desmontar o osso. Então, quando eu sou criança, eu me alimento e eu tenho células que pegam tudo que é importante para a formação de um osso, esse alimento entra no nosso corpo e é transportado até o osso e o osso cresce. Sim. A retirada está em pouca quantidade, quer dizer, as células que retiram a formação óssea. Por quê? Por que tem que retire? Porque se só crescesse, eu teria um osso de um cavalo dentro de um corpo de uma pessoa de 1,70 m. Então tem que ter um limite para o crescimento desse osso, né? Então tem montagem e desmontagem. Muito bem. Quando eu chego na fase adulta, existe o equilíbrio. Quem retira está na mesma quantidade do que quem leva. Para montar a massa óssea é a mesma quantidade que quem retira. Quando eu entro na menopausa, a retirada é muito maior do que a montagem. Hoje usamos os biológicos para dizer o quê? Para sinalizar através do sistema imunológico, dizendo assim, transporte, olha aqui, essa célula aqui do desmonte
tem que ser e estar em muita menor quantidade do que aquela que monta. Eu quero ganhar massa óssea. Isso é um biológico. Mostra o relógio e o caminho que essas células têm que tomar. Isso são os medicamentos biológicos. Porque a gente entende, já é sabido que toda inflamação depende de um sistema imunológico. Eu não tenho inflamação sem um sistema imunológico funcionante, né? Então, por exemplo, uma doença autoimune, o que é? É quando o meu sistema imunológico está tão hiperreativo que eu não reconheço mais as minhas células como sendo minhas e o meu sistema imunológico vai lá e destrói. A artrite reumatoide é uma. Então, se eu estou com uma alteração na minha parte imunológica, eu vou receber o biológico para equalizar o funcionamento e eu ter uma formação óssea maior do que o desmonte. É isso. É porque as pessoas a gente fica na dúvida o que é biológico, né? E a gente sempre pede para ficar claro, né? É o caso das pessoas que têm aquele problema da tireoide, doença autoimune que fala. É Hashimoto, né? Que é a doença da tireoide mais comum. Seria fazer exatamente isso? Poderia, mas assim, é porque a Hashimoto ela não tem um impacto tão significativo. Normalmente você repõe o hormônio e está tudo certo. Tem se investido muito nas doenças autoimunes, né? Porque como a gente sabe que a doença autoimune está relacionada ao sistema imunológico, começou-se por aí. Sim. Né? Mas muitas outras doenças a gente sabe também, né? A demência tem uma capacidade aí, muita inflamação que tem a ver com o sistema imunológico. Pós-Covid se mexeu muito com o sistema imunológico. E não é à toa que a gente teve uma quantidade maior de incidência de doenças autoimunes, de câncer. Porque o câncer é uma distraída maior, por um tempo maior, do sistema imunológico. Olha que interessante. Nossa, que loucura, meu Deus. E tem uma medicação hoje para colesterol alto familiar. É uma injeção que está vindo bem cara, mas aquelas pessoas que têm risco cardiovascular bem precoce, por ter um histórico de colesterol alto na família, é através de um biológico também. Já tem injeção para colesterol refratário aos tratamentos convencionais. Nossa, bem bacana. Isso aí é porque, por exemplo, você pega uma família de todo mundo cardiopata, né? Sim. E você tem aí uma pessoa jovem que a gente já sabe que tem um colesterol mais alto e aí mais inflamado e que tem um risco maior de infarto, AVC, mais precoce. É uma pessoa que a gente pode tratar um candidato para o tratamento de um biológico. E a genética, então, tem uma função muito grande nas doenças, assim? A genética tem um impacto de 30%. Numa média para tudo, né? Vamos falar numa média. 30% é a genética, o restante é o meio e os hábitos, né? Da maioria das doenças, por exemplo, Alzheimer, demência... Parkinson. Depressão. Porque demência e Alzheimer a gente faz muita confusão. É porque existem vários tipos de demência. Então a demência é a falha de memória. Isso é demência, de memória recente. Então ela pode ser frontotemporal, ela pode ser corpúsculo de Levy, ela pode ser pós-AVC, ela pode ser pós-queda, que é pós-traumatismo craniano, tudo isso é demência. Você pode ter uma demência por déficit de B12, uma demência por déficit de vitamina D. E, quer dizer, aí ela é tratada e essa é uma demência pessoa... reversível, né? Demência por alteração da tireoide. Então, se eu trato com hormônio da tireoide, se eu melhoro a vitamina B12 e a D, eu reverto o meu quadro demencial. Ah, então a demência pode ser revertida. Pode ser revertida. Pode. Tem doenças que são reversíveis, tem doenças, demências que não tem tratamento algum. Essas medicações que postergam a evolução da doença não funcionam. Frontotemporal não tem resposta à medicação, corpúsculo de Levy também não. A gente não tem muita efetividade, o que ajuda muito é o exercício físico, né? Quando você pega um tipo de demência dessas, o que a gente mais pede para se investir é no exercício físico. E você tem assim, um ganho bem significativo. Já o Alzheimer é outra coisa. O Alzheimer tem medicações de controle, não tem cura, mas tem controle. E as medicações fazem com que os pacientes fiquem mais tempo em platôs. Eu tenho paciente aí bem controlado há 10 anos, 8 anos. E, por exemplo, eu conheci há um mês atrás um senhor com 92 anos, foi funcionário da Petrobras, professor da UFRJ. Ele tem 92 anos, ele é perfeitamente lúcido. E a gente fica assim, pô, como? Tem uma tendência genética aí, né, de ter provavelmente mais pessoas mais longevas. Uhum.
em casa, na família, mas eu vou te dar um exemplo muito legal. Ano passado a gente tem um evento chamado Longevidade, que é sempre em São Paulo, e tem uma médica neurocientista que eu admiro muito, que ela está estudando os centenários. E 2 centenários eram mineiros. Então fizeram um vídeo perguntando para eles qual era o segredo da longevidade, né? E aí eles colocaram caminhar, se alimentar bem, beber. Mineiro, e né? fumar. Mas o que não tinha era o fator estresse, né? E a cachaça de boa qualidade, cigarro de palha, e caminham muito. E a gordura é de porco, né? Então, sim, tem uma tendência familiar de pessoas longevas nesses centenários aí, mas tem também o estilo de vida. Mas tem uma tendência familiar que a gente tem que levar em consideração. Genético é o seguinte, hemofilia é uma doença genética. A gente sabe que todas as pessoas da família, a mãe pode ser portadora, transportar para o filho. Isso é uma doença genética. A doença familiar é a tendência que eu posso reverter se eu tenho hábitos saudáveis. Entendi. Ou se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que tem histórico de colesterol alto familiar, genético, e eu faço uma injeção dessa para reverter o quadro. Ele tem uma tendência familiar que eu, através de uma intervenção, não deixei que o paciente desenvolvesse aquela tendência ali de doença que ele traz junto com a família. Então a gente tem como ajudar, mas a genética é importante. É importante, né? Importante. Em casos assim da hemofilia não tem como mexer em nada, né? Não tem, é genético. Traço falciforme também, né? São tendências genéticas aí. E essas crianças hoje, para a gente finalizar esse capítulo, autista. Antigamente não tinha autista. Por que hoje tem autista? Aí a gente não sabe, né, Vitória? Eu acho que o fenômeno aí está industrializado, né? Tá em relação aos fertilizantes, os agrotóxicos, os antibióticos que em alguns países ainda aceitam que os animais recebam. Eu acho que tem mais a ver com isso, né? Com essa vida mais moderna e mais rápida e mais fast food e mais industrializada. Eu acho que tem mais a ver com isso do que com qualquer outra situação. Tem várias linhas, né, dizendo que o autismo tem a ver com déficit T3, tem a ver com a mãe com depressão, mulheres que tiveram infecção ao longo da gestação, mulheres que apresentavam Covid durante a gestação. Então, existem ainda muitas possibilidades e estudo para o autismo, né? O importante é que está se estudando, né? Já tem grupos de apoio, isso é legal, porque você vai acumulando pessoas para estudos científicos, mas é uma coisa muito recente, assim, ninguém sabe dizer, na verdade. Por quê, né? A gente vê que muitos têm déficit de vitamina D, de B12, de alguns minerais, déficit de cálcio, portanto também vai ter de magnésio, né? Porque um carrega o outro. Então tem se descoberto muita coisa relacionada à parte da bioquímica, mas a gente não sabe. E com certeza vão aparecer muitas outras coisas. Eu acredito que sim. E mais rápido, né, as respostas. Com a inteligência artificial, ela vai compilar pessoas, ela vai fazer a separação dos grupos controle, ela vai fazer o que se espera do resultado do trabalho de uma maneira muito mais rápida. Compilar trabalho científico mais rápido. Então a medicina ela vai acelerar muito. Olha, eu te diria uma coisa, nós médicos já estudamos muito, mas eu entendo que no jejum a gente tem que estudar todo dia. Todo dia. Seja estudar academicamente ou começar a ver temas e em cima daquele tema que te despertou, você começar a estudar sobre ele. Está muito rápido e está muito dinâmico isso dentro da medicina, né? Eu acho isso sensacional. Eu só acho que a gente tem que usar da melhor forma possível. E aí a gente vai lá para um dos inícios no nosso canal que a gente conversou, passando pela performance, pelo propósito, pela meta, para terminar. Pela meta, pelo propósito, pelos costumes, pela cultura do país, né? Pelos exemplos da história mundial, pela cultura mundial. A gente tem que pensar e como a gente vai fazer para mudar esse cenário, tanto de doenças físicas e psíquicas que a gente está passando hoje. Isso é um questionamento que eu vou fazer aqui no canal. Por que vocês acham que a gente está tão doente física e mentalmente? Uma boa. A gente pensar nisso e responder.
para que, sabe, né, nós possamos vislumbrar tudo isso que a doutora está falando, num tempo aí recorde, né, para que a gente possa realmente viver com outra qualidade, né, doutora? Olha só, nós começamos com um tema, né, e foi desenvolvendo para a gente ver quanta coisa a gente precisa saber. Muita. É inesgotável. Eu acho que esse programa que a doutora Márcia brilhantemente se dispôs a fazer está começando a levar as pessoas que estão começando a ficar conectadas no programa uma mudança um pouquinho de cultura, das pessoas começarem a pensar e não responder imediatamente a coisas que a gente não sabe. Então, mais uma vez, obrigada, doutora Márcia. Imagina, eu adoro. Para esse programa maravilhoso. Vocês estimulem. Estamos vendo a possibilidade de fazê-lo ao vivo, para aí vocês poderem falar com ela diretamente através do chat. Aguardem, que em breve isso será possível.